Quando você acordar, fica ligado no primeiro pensamento que vier à sua mente, anota, porque pode ser sim o Espírito Santo falando com você. E você às vezes levanta e não observa, e aquele pensamento vai como uma fumaça, e você perdeu a bênção e a direção do Senhor por não entender que aquela voz, aquele pensamento foi o próprio Espírito Santo falando com você. Então fica ligado no seu acordar. Por isso que ontem nós falamos que devemos vigiar com celular, porque muitas vezes nós abrimos o olho e já mão no celular. Você perde a bênção de ouvir a voz do Espírito Santo no primeiro piscar de olho. Ele fala. Por que ele fala muito esse horário? Porque ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, ele cuida tanto de nós. Fabiana, aí, pode parar. E ele espera você relaxar, tipo assim, eu vou deixar ele relaxar, porque ele relaxando, a mente está vazia, então eu vou falar para ver se ele pega, e nem assim a pessoa pega. Isso aí é eu que tô falando, gente, não tá isso na Bíblia não. Eu tô, imaginando ele. Eu falei para vocês, por que eu tenho tanto conteúdo todo dia, um conteúdo diferente? Sem preparar a palavra, eu abro a câmera e a palavra já foi me dada. Por quê? Porque quando eu acordo, dica do céu, pois é, quando eu abro os olhos, e eu já sei o que eu tenho que falar. É bom? Também. É bom? Também. Mas é o quê? Percepção para ouvir a voz dele, discernimento. Por isso eu voltei nesse assunto, por isso eu sei que esse assunto é interessante para você. Deixa a gente uma caneta e um papel do lado. Por quê? O que vier na sua mente, você anota. Não é só você não, Verônica, é muita gente que nunca tentou para isso. Mas a partir de hoje você vai ver o que Deus vai falar com você. E aquilo que ele falar, até livramento ele vai te dar. Você anota. Por que eu tenho que anotar, Beth? Porque depois desse primeiro pensamento vão surgir outros pensamentos para tentar te confundir. Para roubar o que o Espírito Santo falou com você. Mas se você focar no que você pensou e anotar, durante o dia você olha, medita e a palavra vai começar a surgir para a sua vida. Eu não prego, mas é para você que ele vai falar. Ele vai se revelar a você. Dica de ouro. Aí, ao mordente falando o que eu acabei de falar, por isso que, gente, eu insisto tanto. Anota. Deus já falou comigo em sonho. Eu acordei na madrugada, não anotei e depois eu não lembrava mais. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele não vai deixar você lembrar, ele vai confundir. Ele não tem o poder de ir lá e arrancar o que Deus te mostrou, mas ele tem o poder de colocar interferências ali, outros pensamentos, o celular, outros vídeos, uma coisa ou outra, e você, humanamente, perde a bênção. E aquela bênção é a chave, é a resposta que você está procurando, meu irmão. É a trava que Deus estava te falando, como ela ia sair da sua vida. Quantas respostas eu tive de madrugada? Quantas respostas eu tomei posse? Por um acordar, por um piscar de olho. Hoje, Deus é Deus de milagre. O bonito é que quando ele fala comigo, ele está falando com vocês, mas ele falou comigo primeiro. Significa que tem coisas na minha vida que eu vou ter que agir pela fé e acreditar que ele é o dono do milagre. Que ele vai fazer acontecer aquilo que eu não posso fazer. Foi isso que ele falou. Eu sou dono do milagre. Eu vou fazer acontecer aquilo que você não pode fazer. E quando ele fala que ele vai fazer, significa o quê? Que não sou eu mais, é Cristo que vive em mim. Que a direção vai vir dele. Que a ordem é dele, ele vai coordenar, ele vai tirar, ele vai colocar, ele vai mover, né, as águas ali para que aconteça o propósito dele na minha vida e na sua vida.